Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos conceitos mais fascinantes e, por que não dizer, intrigantes do Espiritismo: a comunicação com o mundo espiritual. É isso mesmo, estamos falando da mediunidade. E para começar, a gente parte logo daquela pergunta fundamental. Uma pergunta que a humanidade se faz há séculos, né? Será que essa comunicação entre o nosso mundo, o mundo material e o mundo espiritual é de fato possível? Para a gente conseguir desvendar esse tema complexo, a nossa conversa vai ser dividida em 5 partes, tá bom? Primeiro vamos entender o que é a mediunidade, por que ela é uma faculdade natural. Depois, como essa comunicação acontece na prática. A gente vai ver também os diferentes tipos, os riscos que existem nesse caminho e, para fechar com chave de ouro, a importância, mas importância fundamental do estudo. Então, vamos lá, começando pelo começo. A primeira coisa é desmistificar a mediunidade. Tirar aquela capa de algo sobrenatural, de algo do outro mundo, e entender que, na verdade, é uma capacidade que está aí, inerente ao ser humano. E olha só o que os textos fundamentais nos dizem, é bem claro. A mediunidade não é um dom raro, não é um presente para poucos escolhidos. Na verdade, é uma faculdade que todo mundo tem em algum grau. O que muda, de pessoa para pessoa, é a intensidade e a forma como ela se manifesta. Ok, se é natural, a próxima pergunta é: como é que isso funciona? Qual é o mecanismo por trás dessa conexão? Essa parte é realmente fascinante. Pensa assim, o médium funciona como uma espécie de intérprete, uma ponte. A ligação acontece através do espírito do próprio médium, que se conecta ao espírito que quer se comunicar. É como se fosse um fio condutor, sabe? Que permite que a mensagem passe de um lado para o outro. E aqui, gente, está o pulo do gato, a sintonia. Funciona como um rádio mesmo. A qualidade da comunicação vai depender totalmente da afinidade moral, das intenções de quem está ali. Se o desejo é sincero, de aprender, de fazer o bem, a tendência é atrair espíritos superiores. Agora, se o que move é a curiosidade boba, a leviandade ou interesses materiais, bom, aí a porta se abre para influências um pouco mais complicadas. Agora que a gente já entendeu um pouco do como, vamos dar uma olhada nas várias formas que essa faculdade pode se apresentar. É um verdadeiro espectro de possibilidades. A doutrina espírita, para facilitar o estudo, divide a mediunidade em duas categorias bem grandes. A primeira é a de efeitos físicos, que, como o nome já diz, provoca fenômenos que a gente pode ver ou ouvir no mundo material, como batidas ou movimento de objetos. E a segunda é a de efeitos intelectuais, que é a que permite receber e passar para frente comunicações inteligentes, pensamentos, ideias, como na escrita ou na fala. E dentro dessas duas categorias, nossa, a mediunidade se manifesta de 1001 maneiras. Tem gente que vê, a vidência, outros ouvem, a audiência, tem a psicografia, que é a escrita, a fala, a cura, e até manifestações artísticas como desenho, pintura, música. É incrível a variedade. Mas atenção aqui. Por mais que seja uma faculdade natural, a sua prática não é um parque de diversões, não. Ela exige, acima de tudo, muita responsabilidade e consciência dos desafios. E o principal risco que as fontes sempre alertam é a chamada obsessão, que nada mais é do que a influência persistente e insistente de um espírito menos evoluído que a pessoa tem dificuldade de se livrar. E olha que interessante, esse perigo pode aumentar. Ele tem uma escalada. Começa com a obsessão simples, onde a pessoa até percebe que tem algo errado. Mas, se não tomar cuidado, pode evoluir para fascinação. Quando o senso crítico vai embora, a pessoa fica cega. E o estágio mais grave é a subjugação, que é um domínio quase total da vontade da pessoa. É algo muito sério. E qual a saída? As fontes são bem claras. Para evitar esses riscos, o caminho é a humildade, a autoanálise constante e, fundamentalmente, a ajuda de outras pessoas, de um grupo sério, que possa dar um parecer de fora, sabe? Um julgamento imparcial, para ajudar a abrir os olhos. Tudo isso que a gente conversou nos leva naturalmente ao nosso último ponto. E, sinceramente, talvez seja o mais crítico de todos para quem se interessa de verdade por esse assunto. Não tem atalho, gente. Para uma prática mediúnica que seja segura, que seja saudável, que seja para o bem, é absolutamente essencial sair da curiosidade superficial e mergulhar num estudo sério, metódico e aprofundado. E as fontes são unânimes, elas apontam sempre para o mesmo lugar. A Codificação Espírita de Allan Kardec é o guia mais completo e seguro. A gente tem o Livro dos Espíritos, com toda a base filosófica, o Livro dos Médiuns, que é basicamente um manual prático, o Evangelho segundo o Espiritismo, que cuida da parte moral, e ainda o Céu e o Inferno e a Gênese,
Juntos, esses 5 livros formam o alicerce para a gente entender a doutrina por completo. No final das contas, o que fica claro é que a mediunidade não é um fim em si, ela é uma ferramenta. E isso nos deixa com uma última reflexão, né? Se ela é uma ferramenta, como é que a gente pode usar essa faculdade, seja ela mais evidente ou mais sutil, para o nosso próprio progresso e, claro, para o bem de todo mundo à nossa volta? Fica aí o pensamento.